Os homens e mulheres pós-modernos padecem de alguns sintomas nas mais variadas dimensões de sua existência. Neste cenário, a obra do sociólogo Zygmunt Bauman pode nos fornecer um diagnóstico das inúmeras faces de nossa sociedade paralisada pelo medo. A série O Diagnóstico de Zygmunt Bauman para a Pós-Modernidade reflete sobre o despertar do sono da modernidade, a crença na razão e na vida administrada. Discutem a pós-modernidade em seus variados aspectos o cientista da religião Frank Uzarsky, os filósofos Franklin Leopoldo e Silva e Luiz Felipe Pondé, curador da série, e a psicanalista e professora Caterina Koltai. No programa de hoje, o cientista da religião Frank Uzarsky mostra que a religião sempre foi e continua sendo uma das dimensões essenciais na construção de sentido para os seres humanos. Ele aponta também que, hoje em dia, o fenômeno religioso ganha nova força e somos obrigados a reaprender e a repensá-lo dentro de novas condições e novas referências. Eu acho que a palavra, o termo, o conceito da pós-modernidade, independentemente da sua dificuldade de representar um conceito muito difuso, nos ajuda a entender algumas tendências. Gostaria só de lembrar algumas coisas gerais para contextualizar esta reflexão sobre a pós-modernidade neste campo semântico que começa a se articular a partir dos anos 80, especificamente nas ciências humanas, a partir da filosofia. O Lyotard, o grande filósofo francês, que na verdade aplica, ele resgata uma palavra que já estava circulando e tem uma história muito mais comprida. Primeiras indicações da palavra encontram-se já no início do século XX, onde a pós-modernidade é aplicada, por exemplo, numa obra de Arnold Toynbee, um historiador inglês que falou que a início da pós-modernidade, mais ou menos a época a partir de 1875. 1875 começa, do ponto de vista do Arnold Toynbee, a pós-modernidade. O que será essa sociedade pós-moderna a gente vai explicar melhor. Mas aqui já temos um problema, porque quando exatamente começa esta fase, esta época chamada pós-modernidade, né? Aqui tem várias datações, o mais frequentemente citado são a época entre 1970 e 1980, que significa que, além da discussão filosófica, sociológica, a pós-modernidade é um fenômeno também cotidiano, que se encontra em vários outros campos sociais e do saber e da articulação humana. Por exemplo, especificamente na arquitetura. A arquitetura foi realmente um bom exemplo, porque a arquitetura pós-moderna é uma arquitetura eclética, uma arquitetura que não necessariamente que toma a liberdade de combinar estilos diferentes. E esta ideia de um conjunto de elementos que vem de várias origens é um elemento central para a pós-modernidade. Algumas das primeiras e mais contundentes manifestações do pós-modernismo apareceram na arquitetura. As formas funcionais e vazias da arquitetura modernista foram rechaçadas, e em seu lugar entrou uma estética ousada, onde diferentes estilos colidem e a forma é adotada pela própria forma. O pioneiro no estilo foi o arquiteto Robert Venturi, que estudou os edifícios e letreiros de Las Vegas, como fonte de inspiração para muitas de suas obras. Alguns exemplos notáveis da arquitetura pós-moderna incluem o edifício Sony, também conhecido como AT&T, em Nova York, a pirâmide Transamérica, em São Francisco, e o edifício Le Mille de la Gauchetière, em Montreal, no Canadá. O nome mais famoso da arquitetura pós-moderna hoje em dia talvez seja o norte-americano Frank Gehry, responsável pelo Museu Guggenheim de Bilbao, talvez a obra mais famosa do estilo. O próprio Zygmunt Bauman, ele não fala, pelo menos na sua obra mais recente, explicitamente sobre a pós-modernidade. Ele optou